Olá a todos novamente. Hoje vamos falar sobre um circuito integrado que você vai encontrar em todo aparelho de som, televisor, que tem uma parte digital, que é o microcontrolador, ou simplesmente micro. O micro OCI fica no painel do aparelho, vai ligado no teclado e no display, no mostrador. A função desse CI é controlar o funcionamento do aparelho, ou algumas etapas dele, dependendo do tipo de micro. Então, antes de eu explicar para vocês para que servem os pinos principais dele, tem uma observação importante. Dentro desse CI, existe um tipo de transistor chamado MOSFET, que é um transistor extremamente sensível à eletricidade estática, né? Então, você deve evitar de colocar a mão nos terminais desse CI quando estiver fazendo a manutenção desses rádios, porque a simples eletricidade estática do seu corpo pode ser suficiente para queimar esse CI. Feita essa observação, vamos ver a função dos pinos. Esse pino 24 dele, que tem essa linha mais grossa, é o pino de mais B. Esse CI recebe 5 volts lá na fonte, na placa principal, para poder funcionar. No pino 23 está ligado um transistor e um capacitor eletrolítico. É o pino do reset, que inicializa o micro. Na hora que a gente liga o aparelho, o pino reset passa de 0 para 5 num curto intervalo de tempo. Passa de 0 para 5 volts. Aí o micro inicializa, está pronto para receber os comandos. Se der alguma falha no pino reset, ele não vai funcionar. Muito bem. O micro é um CI digital e todo microcontrolador tem um oscilador de clock, que é um sinal que ele precisa para controlar as funções. O clock é produzido por, no caso desse CI, uma bobina e um capacitor ligado no pino 21 e 22, onde está escrito X in e X out. Então o pino 21 e 22 são responsáveis pelo clock. E aqui estão os componentes, a bobina e o capacitor. E tem esses dois capacitores comuns também indo para o terra. Aqui tem um cristalzinho desse lado, ó, de 32,768 Hz, ou 32.768 Hz. Esse cristal é o cristal do relógio. Essa chavinha fica no mecanismo do CD. Na hora que você fecha a tampa, essa chavinha envia um comando aqui para o micro, para ele saber que a porta fechou, e aí ele libera o funcionamento do CD player. Se essa chave estiver aberta, o micro não libera o CD player e a parte do CD não vai funcionar. Muito bem. O micro tem os chamados pinos de entrada. O que são pinos de entrada? São os pinos do teclado, que são esses 4 aqui, ó. Através do teclado você entra com os comandos nele. E o outro pino de entrada é o receptor do controle remoto, que é essa peça aqui, ó, de 3 terminais. Só que esse modelo que nós estamos trabalhando não tem um controle remoto, portanto ele não vai ter essa peça. Mas alguns modelos de aparelhos desse tipo têm um receptor do infravermelho do controle remoto. Que é aqui que sai o sinal no pino 1 e vai entrar desse lado aqui, ó. Vai entrar no pino, tá aqui, ó, vai entrar no pino 42 dele. O receptor do controle remoto. E ele tem os chamados pinos de saída. Os pinos de saída são aqueles pinos que controlam as funções do aparelho. Por exemplo, aqui é o pino de saída do LED do surround, né? Aqui que sai a tensão, que vai acender o LED que indica o surround. No pino 12 sai o comando que vai ligar o CI responsável pela função surround. Aqui, ó. Não está escrito surround. Então o pino 11 é para acender o LED do surround. E o pino 12 é para ligar essa função. O pino 13 chama-se O-Bus, que serve para ligar o grave, ligar ou desligar a função grave. O pino 14 é O-Mute, que serve para ligar o mute. Então percebam que todo pino que tem marcado a letra O é saída para algum comando. Então, o 12 é a saída do surround, o 13 é a saída do base, do grave, o 14 é o mute, o 17 é o LED do grave, que indica o grave. E esses pinos aqui de cima são as saídas que vão acender que vão fazer a indicação no display. Se bem que o display desse aparelho é de cristal líquido, e o display de cristal líquido não acende, ele apenas reflete ou não a luz que incide nele. Mas de qualquer forma, esses pinos aqui são aqueles que vão controlar o display, que vai mostrar para você as funções. Então, o micro desse aparelho serve para controlar apenas algumas funções, como por exemplo, o funcionamento do CD player, o grave, surround, o equalizador também, ele tem essa função. Agora, tem alguns equipamentos, tem alguns aparelhos de som digitais que esse CI controla tudo, controla todo o aparelho. Esse CI aqui, no caso desse aparelho, só controla algumas funções. Essa placa aqui fica no painel é onde está o micro, tá vendo aqui, ó? O micro sempre fica na placa do painel. Aqui do lado tem um outro CI menorzinho que é o CI responsável pelo surround,
pela distribuição de som pelo ambiente, já que esse rádio tem 4 alto-falantes para isso. Então a primeira coisa que temos que saber sobre o micro é que não devemos tocar nos terminais dele, porque corre o risco dele queimar com eletricidade estática. Contagem dos pinos. Tá vendo esse pontinho aqui desse lado? Esse pontinho indica o primeiro pino. A contagem dos demais pinos é no sentido anti-horário. E assim, ó. Então o pontinho é o primeiro, os outros vai no sentido anti-horário. Muito bem. Aqui está o display, os terminais do display. E aqui estão os componentes auxiliares que vão ligados no micro. O micro recebe alimentação e fornece comandos para o restante do aparelho através desses jumpers, esses pedaços de fio que tem aqui no canto da placa. Então agora nós vamos ver como é que funciona esse micro. Vamos testar, ver se ele está funcionando direitinho. E agora nós vamos fazer alguns testes nesse micro. Primeiro passo, ver se o micro está recebendo um mais B. O mais B entra no pino 24 dele. Mas como os pinos estão muito próximos, ao invés de medir a tensão no pino direto, eu vou na trilha, que vai dar em cima desse capacitor aqui, ó. Então nele tem que ter em torno de 5 volts. Vamos ver? 4 volts e meio, que é a tensão que o micro recebe para funcionar. Agora nós vamos testar a função base, o controle de graves. Tá vendo esse conector aqui, ó? Esse conector vai ligado no pino do micro por onde sai o controle do grave. Agora meu câmera vai apertar a tecla do grave. E aí a tensão tem que variar, tá vendo? Foi para 0 quando liga o grave. O bass, quando desliga vai para 3 volts. Liga de novo. 0 e desliga 3. Agora nós vamos testar a função surround. A função surround entra nesse transistor aqui, ó. Sai do micro e entra nesse transistor. Enquanto o surround está desligado, nós temos 6 volts lá. Ligando, vai para 0. Desligando, vai para 3. Então quer dizer que esses dois comandos do micro tá bom. O comando do grave e o comando do surround. Então assim que ele funciona. Para executar um determinado comando, ele faz a tensão variar de 0 para um determinado valor. Pode ser 0 a 6 ou 0 a 3, dependendo do caso. Com isso, o micro está funcionando normalmente.